Shalom. Hoje eu vou falar sobre antissemitismo. Tem 8 dias que eu não publico vídeo porque eu tenho estado bem abalada emocionalmente de ver como o mundo está reagindo à intervenção de Israel na faixa de Gaza. Sabe, as pessoas estão criminalizando os judeus, dizendo que nós teríamos que usar uma força proporcional, no sentido de que os judeus deveriam entrar na faixa de Gaza, estuprar mulheres, decapitar bebês e incendiar pessoas, usar uma força proporcional. Israel está numa guerra de sobrevivência e as pessoas estão sensibilizadas, com razão, com o sofrimento dos civis palestinos, ignorando completamente o fato de que Israel sim manda, joga por aviões panfletos pedindo aos civis para se deslocarem para zonas seguras, para eles poderem bombardear os QGs do Hamas, mas infelizmente esse grupo terrorista se abriga embaixo de hospitais, embaixo de escolas, nas casas dos civis, e é muito difícil uma operação dessa sem perdas humanas inocentes. Sabe, é muito difícil. Então, mas as pessoas estão sensibilizadas, eu entendo, eu compreendo, mas esqueceram completamente do massacre que houve em Israel. Eu vi vídeos esses últimos dias de pessoas arrancando em várias partes do mundo os cartazes com os nomes das pessoas sequestradas pelo Hamas. Ninguém se importa mais, tem bebês de 11 meses sequestrados, tem pessoas idosas, ninguém se importa mais, só se importa com o sofrimento dos palestinos. O nome disso é antissemitismo. E enquanto eu estava vendo o antissemitismo expresso por pessoas desconhecidas, pelo governo brasileiro, pelas mídias internacionais, isso já foi motivo, isso é desmoralizante. Você perde a sua energia. Só que nessa última semana eu recebi mensagens também de pessoas amigas muito próximas. Uma eu nem vou falar sobre ela porque ela me atacou tanto no Instagram e de forma pessoal que eu bloqueei. Ela chegou ao ponto de dizer que eu sou uma capitalista. O que ela disse? Que eu sou uma capitalista privilegiada branca. Ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, ela é negra, mas eu disse para ela, olha, você também é uma capitalista privilegiada, a única coisa que você não é branca, sabe? Mas ela me agrediu tanto, pessoalmente, que eu bloqueei. É uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos e eu não considero mais minha amiga. A outra fez um comentário no último post que eu fiz, que foi um post que todo mundo gostou, onde eu falo sobre a resiliência dos judeus frente às adversidades. Ela preferiu ignorar tudo o que eu falei para se apegar a um ponto que é a contribuição dos judeus para a humanidade. Então, ela escreveu assim: eu gosto muito do canal, pois aprendo muitas coisas sobre o judaísmo e judeus. No entanto, além dos conhecimentos que considero muito bons, estou aprendendo que o judaísmo e os judeus se consideram acima de todas as demais pessoas da humanidade e como são intolerantes com os cristãos, sem comentar os muçulmanos. Bom, que nós somos
eu não perguntei para ela, eu fico me questionando de onde foi que ela tirou que os judeus se consideram acima das demais pessoas da humanidade. Será que é porque eu disse que nós judeus temos uma missão e que a nossa missão é levar a luz da Torá ao mundo, sabe? E uma coisa que os cristãos talvez tenham dificuldade porque eles consideram que Jesus é a luz do mundo, coisa que nós não consideramos. Para nós, a luz do mundo é a Torá, sabe? Será que é por isso que ela se considera, ela acha que nós nos consideramos acima dos demais da humanidade, sabe? Se você, minha amiga, acha isso, você está enganada, sabe? Como é que o povo mais perseguido da Terra pode se achar acima da humanidade, sabe? Foi um julgamento muito rápido da sua parte, sabe? E ela diz, nem comentar os muçulmanos, sabe? Por quê? Porque eu fiz um vídeo dizendo que os muçulmanos são Pere Adam, selvagens homens, sabe? Mas não fui eu que disse, é a Torá que diz. E depois, tudo que está na Torá, tudo que Deus faz tem um propósito, sabe? Por exemplo, na Torá existem, quer dizer, na Torá e no Tanar, que a gente chama tudo Torá, mesmo os escritos e os profetas nós chamamos Torá, mas existe a descrição de 2 homens ruivos, sabe? E na interpretação judaica dessa descrição, desse detalhe, porque os nossos sábios consideram que nada na Torá é escrito aleatoriamente, então eles interpretaram que quando a Bíblia descreve 2 homens como ruivos, significa que eles são sanguinários, sabe? E esses 2 homens são Esaú, o irmão de Jacó, e o outro é o rei Davi, que é descrito como um homem segundo o coração de Deus, sabe? Davi era sanguinário? Claro que era, sabe? Ele matou muitos filisteus, ele foi um general, ele fez guerras em nome de Deus. Agora, qual a diferença entre Esaú e Davi? É que Davi, Deus deu a ele, como deu a Esaú, uma natureza sanguinária, sabe? Só que Davi, de acordo com os nossos sábios, Davi usou esse instinto dele para guerrear guerras de Deus, para salvar o povo judeu. Enquanto que Esaú não, Esaú era violento, matava animais assim, de uma maneira que não era kosher, né? Então, essa característica selvagem dos árabes foi dada por Deus por algum propósito, sabe? Eu não sei, por algum propósito de purificação, mas também a Bíblia diz que no fim dos tempos toda a selvageria, toda a violência do mundo será eliminada, sabe? E tem até, não sei se vai ser no sentido literal ou figurado, dizendo que o leão e o boi vão pastar juntos, que o leão vai parar de comer outros animais, que vai comer grama como o boi. Obviamente que quando o Eterno restaurar a humanidade, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, toda a violência vai ser eliminada. Agora, por que o Eterno fez o rei Davi violento? Bom, isso a gente pode entender porque ele lutou as guerras de Deus. Agora, por que ele fez os árabes como Pere Adam, selvagens, homens selvagens? Tem um propósito, só que a gente não sabe qual é, e não sou eu que estou afirmando, é a Torá, sabe? Então, se você acha que os judeus têm preconceito contra os árabes porque a Bíblia diz que eles são selvagens, aí não pode ter diálogo, porque eu fico com a Torá. Então ela continua dizendo, e isso me deixa muito assustada, pois tenho vivido em país muçulmano e afirmo que a grande maioria das pessoas são boas, não são terroristas diabólicos e os cristãos também não são assassinos, exterminadores de judeus. Agora eu quero fazer, ela tem razão, eu quero fazer
digressão na história e lá para falar sobre a contribuição dos árabes para a civilização que ocorreu entre os séculos 7 e 13 da nossa era. Este período marca uma fase da história em que a cultura e a aprendizagem floresceram no norte da África, na Ásia, no sul da Europa e no Oriente Médio. O mundo árabe aprimorou e desenvolveu as artes e as ciências e preservou as bibliotecas dos primeiros séculos das culturas grega, romana e bizantina. Na verdade, durante a Idade das Trevas da Europa, o que é questionável também porque as grandes catedrais da Europa foram construídas na chamada Idade das Trevas, sabe? Quando a Notre-Dame de Paris pegou fogo, os arquitetos modernos, os engenheiros modernos que estão lá ainda hoje trabalhando na restauração, eles ficaram abismados com a tecnologia utilizada para a construção daquela catedral que ficou pronta no ano 1000. Então, essa denominação de Idade das Trevas ela é relativa. Mas então, mas na verdade, durante a Idade das Trevas da Europa, muita aprendizagem foi preservada para o mundo através das bibliotecas árabes nas universidades do Marrocos, na cidade de Fez, Mali, em Timbuktu, e no Egito, Al-Azhar. A partir desse período de influência árabe, novas palavras como laranja, açúcar, café, sofá, cetim, álgebra foram filtradas para as línguas da Europa. Aliás, eu nem sabia. Eu sabia de outras palavras que entraram para a língua portuguesa, como, por exemplo, por que em inglês algodão é cotton e em francês é coton, mas em português é algodão? Porque esse al é o artigo definido árabe. Então, quando você fala algodão, na verdade, você está usando o artigo definido duas vezes. O godão, sabe? Arroz, sabe? Por que em inglês é rice e em francês é riz? R-I-Z, e nós falamos arroz, porque o primeiro ar, ele é o. Então, quando você fala arroz, quando você fala o arroz, você está falando o arroz. A palavra Alcorão, sabe, que é o livro sagrado dos muçulmanos, na própria língua árabe e nas traduções para o inglês e para o francês, é Corão. Por que nós, em português, na língua portuguesa, falamos Alcorão? Porque Alcorão é o Corão. E por aí vai. Vocês podem até descobrir um nome próprio, Álvaro. Alguns brasileiros se chamam Álvaro. O que quer dizer Álvaro? O verdadeiro. Novas descobertas foram feitas nas ciências e nas artes que melhoraram a vida e a condição do homem, e milhares de contribuições árabes tornaram-se parte integrante da civilização humana. É importante ressaltar que, nesse momento histórico, os árabes eram tolerantes com outras religiões e, assim, floresceram sob domínio árabe gênios, tanto muçulmanos como judeus e cristãos. No entanto, aquele período de tolerância que alguns historiadores chamam de iluminismo árabe foi suplantado, não pela resistência cristã, que ainda não existia, mas pelo extremismo dos próprios muçulmanos, os mais radicais, que não aceitavam as liberalidades dos dirigentes árabes e promoveram uma guerra de purificação, que enfraqueceu o império e aí sim possibilitou a investida dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela para promover a reconquista, porque a Andaluzia já estava enfraquecida por guerras fratricidas. Depois disso,
o mundo muçulmano entrou num buraco negro do qual parece difícil de sair. Não que todos os muçulmanos sejam ignorantes ou radicais. Como disse a autora e ativista anti-islã americana de origem libanesa, Brigitte Gabriel, num discurso que ela fez em 2013, portanto há 10 anos, entre 15% e 25% dos muçulmanos são radicalizados, o que resulta em números atuais, agora em 2023, entre 300 e 500 milhões de muçulmanos que, se não praticam, são favoráveis à Sharia, apoiam o terrorismo. A maioria pacífica ou moderada, disse ela, é irrelevante. Por quê? Porque são mais de 1,5 bilhão de muçulmanos que não levantam a voz para protestar contra a desonra, a degradação do Islã promovida pelos radicais. Aí, depois que a minha amiga disse isso, eu publiquei uma lista dos prêmios Nobel ganhos pelos judeus ao longo da história, considerando a pequena proporção da população judaica no mundo. Nós somos 0,2% da população mundial. Aí essa minha amiga falou assim: eu sei sim que judeus são os maiores ganhadores de prêmios Nobel. Só resta saber se os patrocinadores e dirigentes do Prêmio Nobel também são judeus. Essa foi a parte que mais me ofendeu, sabe? Então vamos na história do Prêmio Nobel. Alfred Bernard Nobel foi o criador do Prêmio Nobel. Ele era um inventor, empresário, filantropo, cientista, poeta e químico. Nasceu em outubro de 1833 em Estocolmo, na Suécia, e faleceu em 1896 aos 63 anos. Ele, ao longo da vida dele, primeiro se tornou agnóstico e finalmente ateu, mas ele cresceu numa família luterana. Quem premia e escolhe os vencedores? Em seu testamento, Nobel detalhou isso e ele pediu: a Academia Real Sueca de Ciências concede os prêmios de Física e Química. A Assembleia do Nobel do Instituto Karolinska concede os prêmios de Fisiologia e Medicina. A Academia Sueca concede o de Literatura. O Comitê Norueguês do Nobel, constituído por 5 pessoas, concede o da Paz. Agora, sobre a possível participação de judeus na concessão dos prêmios. Vamos ver quais são as religiões predominantes da Suécia. Dados de 2016 dizem que 61,1% são luteranos. 3,7% são cristãos protestantes, outros protestantes. 1,5% são da Igreja Ortodoxa. 1,2% são católicos romanos. 0,3% são outros cristãos. 1,5% são muçulmanos. 0,3% são de outras religiões e 30,4% não têm filiação religiosa. O site United with Israel informa que os judeus representam 0,1% da população sueca, mas foram alvos de 27% dos crimes de ódio religioso na Suécia em 2020. A comunidade judaica sueca vem enfrentando há anos uma crescente onda de antissemitismo promovida tanto por grupos de extrema-direita como o Movimento da Resistência Nórdica, quanto por facções islâmicas radicais. O link para esse artigo eu estou deixando na descrição do canal. Agora,
De onde vem essa mentalidade de que os judeus são conspiracionistas, que controlam as mídias, que são os donos dos bancos, que controlam Hollywood, que elegem os presidentes dos Estados Unidos, tanto um antissemita como Barack Obama ou um pró-Israel como Donald Trump? E agora também a Academia Nobel da Suécia. Os protocolos dos sábios de Sião, ou protocolos de Sião, vocês já ouviram falar? Trata-se de um texto antissemita que descreve um alegado projeto de conspiração por parte dos judeus e dos maçons para atingir a dominação mundial através da destruição do mundo ocidental. O texto dos protocolos foi criado por um novelista alemão antissemita chamado Hermann Goetsche, que usou o pseudônimo de Sir John Ritflick no início do século XX. O jornal britânico The Times revelou em artigo de 1921, escrito pelo jornalista Philip Graves, que o texto era uma falsificação que apresentava diversas passagens plagiadas do Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, obra satírica do escritor francês Maurice Joly. Banido do mundo ocidental, os protocolos ainda são editados, impressos e lidos no mundo islâmico. E isso me remete à última frase do comentário da minha amiga, que diz: e os cristãos também não são assassinos exterminadores de judeus. A minha amiga é uma pessoa boa, tem um bom coração, é uma pisciana muito meiga que adora animais, mas ignora a história do cristianismo. Hoje em dia, os cristãos podem estar pacificados, até porque também são alvos da barbárie dos terroristas islamistas, mas historicamente os cristãos, sim, foram assassinos e grandes exterminadores de judeus, e foram os cristãos que levaram os protocolos de Sião para o mundo árabe. Eu sinto muito. Agora, esse meu canal, ele tem eu já falei, mas eu tenho que repetir, ele não é um canal para cristãos de proselitismo, para converter cristãos, não existe proselitismo no judaísmo, e ele tem uma característica bem interessante. Muitos cristãos que descobrem as suas origens judaicas vêm, se inscrevem e assistem alguns vídeos, mas quando eles veem que eu não sou pró-cristianismo, que eu não sou uma fã de Jesus, eles se desinscrevem. Eu já devo tido, desde o início do canal, mais de 200 pessoas que se desinscreveram do meu canal. Sabe? E eu realmente não me importo. Eu não me importo. Por outro lado, proporcionalmente o número quer dizer, não tem proporção. Eu disse que mais de 200 pessoas já se desinscreveram, mas por que eu faço o meu canal? Por que eu insisto, sabe? Porque, gente, a guerra amanhã completa 4 semanas, né? Nessas 4 semanas, não, é pouco, mas para mim é super importante, sabe? 2 pessoas me perguntaram: o que eu faço para ser judeu? Como é que eu posso me converter ao judaísmo? Em plena guerra, sabe? Em plena tentativa de extermínio dos judeus, de atos de antissemitismo no mundo inteiro, sabe? Nas universidades americanas, estudantes judeus estão sendo ameaçados fisicamente. Na França, as casas dos judeus estão sendo marcadas com a estrela de Davi, como aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, sabe? 2 malucos me perguntaram o que eu faço para ser judeu. O meu canal é para essas pessoas, sabe? Tem tanto rabino brasileiro bom na internet para aprender sobre judaísmo, sabe? Não vai ser aqui no meu canal, sabe? Aqui eu falo sobre
conversão, o ponto de vista de uma convertida. Para mim é impossível ser imparcial nessa guerra, sabe? É impossível. Então, gente, tá dado o recado por hoje, sabe? Eu espero que tenham entendido, sabe? Você não é, ninguém é obrigado a ser inscrito no meu canal. Se você não gosta do meu conteúdo, fica à vontade, tá? Shalom.